O cursor ficou parado sobre o meu perfil pessoal no servidor por exatos 3 segundos antes de Nathan clicar em excluir. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para mim enquanto fazia aquilo. Apenas manteve aquele sorriso arrogante no rosto enquanto a janela de confirmação piscava na tela. "Você não é dona desse código", disse ele, com a voz carregada de superioridade. O ícone do servidor piscou uma vez, depois outra, e sumiu. Foi aí que os sistemas começaram a falhar. As telas começaram a perder conexão com os sistemas internos. Algumas estações exibiram erros de acesso ao banco de dados quase imediatamente. Do corredor, já dava para ouvir gente perguntando por que os prontuários tinham parado de carregar. Alguém gritou no corredor. A expressão de Nathan mudou na mesma hora. Em poucos segundos, ele tinha ficado completamente pálido. E eu? Fechei meu laptop, coloquei na mochila e sorri. Os sistemas tinham perdido acesso ao banco de dados principal, depois que o protocolo de segurança foi acionado. Naquele momento, a rotina automática ainda estava sincronizando os sistemas, mantendo conexões ativas entre os bancos de dados. Eu sabia que aquilo podia causar problemas. Só não imaginei que a reação aconteceria tão rápido. Antes que alguém entendesse o que estava acontecendo, eu já estava de pé, com a mochila no ombro, caminhando em direção à saída como se fosse apenas o fim de uma terça-feira comum. Atrás de mim, o escritório virou uma bagunça. Vozes se cruzando, telefones tocando, gente gritando sobre backups e acessos bloqueados. Nathan ficou imóvel na mesa, clicando desesperadamente numa tela coberta por mensagens de erro em vermelho. Eu não olhei para trás. E só dizendo, se histórias assim deixam seu dia de trabalho um pouco mais divertido, fica o convite para acompanhar os próximos capítulos. E cada pessoa que acompanha faz diferença de verdade. Valeu por estar aqui. Meu nome é Remy Anderson. Antes do divórcio, eu ainda usava Chain em alguns documentos profissionais, mas acabei abandonando. Sou arquiteta sênior de sistemas na Helix Solutions, uma empresa de tecnologia de médio porte em Portland, especializada em gerenciamento de bancos de dados para prestadores de serviços de saúde. Dediquei 15 anos da minha vida àquela empresa. 15 anos de madrugadas acordada, ligações em fins de semana e construindo sistemas que realmente funcionavam. Eu não vim do dinheiro das grandes empresas de tecnologia, nem de famílias influentes do Vale do Silício. Cresci numa casa simples em Beaverton, onde meu pai consertava carros na garagem e minha mãe fazia a contabilidade de pequenas empresas numa mesa de cozinha cheia de recibos e marcas de café. Eles me ensinaram 2 coisas: resolver problemas que ninguém queria resolver e lembrar como é precisar que alguém se importe. A segunda lição acabou sendo a mais importante. Na tecnologia, esquecer o lado humano é o jeito mais rápido de criar desastre. O código que você escreve às 2 da manhã afeta alguém do outro lado da tela horas depois. Uma enfermeira tentando acessar um prontuário, um laboratório enviando resultados, um hospital inteiro dependendo de sistemas que não podem parar. Servidores não são só máquinas. São ferramentas das pessoas que precisam trabalhar. Nathan Prescott nunca entendeu isso. Nathan chegou numa segunda-feira de outubro, carregando uma pasta executiva cara demais para aquele escritório e usando um terno que provavelmente custava mais do que meu primeiro carro. A diretoria o apresentou como o novo diretor de operações de tecnologia, o que na prática significava supervisionar tudo o que eu tinha construído sem realmente entender como aquilo funcionava. O currículo dele era impecável, formado pelo MIT, 3 anos numa startup da Bay Area, que acabou adquirida, e mais 2 anos trabalhando como consultor para empresas que pagavam caro por soluções medianas. Ele tinha a confiança de alguém que nunca tinha quebrado nada importante. Nathan não era burro. Esse era justamente o problema. Ele era inteligente o bastante para convencer executivos, mas inexperiente demais para entender sistemas que não apareciam nos relatórios. Percebi que teríamos problemas já na primeira reunião. Analisei a estrutura atual, anunciou Nathan, sem perder tempo com apresentações. Ele abriu uma sequência de slides cheia de termos corporativos e modelos que pouco tinham a ver com os nossos sistemas reais. O que vejo aqui é excesso de custo, processos duplicados e falta de modernização. Lawrence,
Um dos desenvolvedores mais experientes da equipe levantou a mão. A arquitetura atual manteve 99,97% de estabilidade durante 5 anos. Essa redundância existe por um motivo. Dados médicos não podem ficar indisponíveis. Nathan sorriu sem mudar a expressão dos olhos. Estabilidade é importante, mas não adianta se o sistema custa caro demais. Ele falava como se simplificar tudo resolvesse qualquer problema. Eu deveria ter discutido naquela hora. Talvez insistido mais, mas 15 anos trabalhando com tecnologia me ensinaram a escolher minhas batalhas, e imaginei que Nathan perceberia sozinho a complexidade daquilo tudo. Eu estava certa sobre o choque. Só errei no tempo que levaria. Na primeira semana, Nathan começou a marcar reuniões intermináveis sobre otimização. Sessões de 1 hora em que ele falava sobre migração para a nuvem e automações enquanto o resto da equipe fingia prestar atenção. Ele adorava ouvir a própria voz. Falava em mudança estrutural, padronização, eficiência operacional. Na segunda semana, começaram as mudanças. Primeiro, pequenas coisas. Ajustes nos alertas do sistema sem consultar ninguém. Redistribuição de tarefas baseada no que ele achava prioridade. E-mails enviados quase meia-noite cobrando atualização de projetos já concluídos. Na terceira semana, ele começou a implicar diretamente comigo. Tudo começou com um convite de reunião. Revisão da infraestrutura dos projetos de RAMI. Sem pauta. Sem contexto. Marcada para as 4 da tarde de uma sexta-feira. O horário universal das conversas desagradáveis. Cheguei preparada. Levei relatórios, métricas e registros de incidentes mostrando que os sistemas estavam estáveis. Nathan estava sentado atrás da nova mesa que tinha colocado na sala. O escritório agora parecia cenário de catálogo corporativo, cheio de móveis minimalistas e objetos caros sem utilidade real. Rami, começou ele. Andei revisando a arquitetura dos servidores e estou preocupado com algumas coisas. Preocupado como? Ele virou o laptop na minha direção. Na tela, aparecia a árvore de diretórios dos servidores, com uma pasta destacada em amarelo. Workspace RAMI. Meu espaço de trabalho pessoal. Todo desenvolvedor tinha um. Um lugar para scripts, ferramentas internas e automações usadas no dia a dia. O meu era maior porque eu estava ali havia muito tempo e tinha criado ferramentas que acabaram sendo incorporadas à rotina da empresa. O sistema tinha começado como uma solução provisória anos atrás. Depois foi crescendo até virar permanente, como acontece em metade das empresas de tecnologia. Tudo estava documentado. Tudo tinha backup. Tudo havia sido aprovado pela gestão anterior. Nathan apontou para a tela. Isso aqui é um risco de segurança. Código não revisado dentro dos servidores da empresa. A acusação estava implícita. Respirei fundo antes de responder. Aquela pasta tem scripts de automação, monitoramento e ferramentas internas que foram sendo usadas ao longo dos anos. Tudo está documentado. E boa parte dessas ferramentas já faz parte das operações diárias. Como assim faz parte? Monitoramento de sistemas, manutenção automática de banco de dados, validação de backups. Ele levantou a mão para me interromper. Quero revisar isso tudo. Também vou precisar de documentação completa e de um plano para mover qualquer ferramenta importante para ambientes oficiais. Traduzindo, eu passaria semanas organizando documentos que ele provavelmente nunca leria. E foi exatamente o que aconteceu. Passei as 2 semanas seguintes compilando material técnico enquanto Nathan respondia meus e-mails com frases curtas. Recebido. Depois analisamos. Vamos conversar mais tarde. Enquanto isso, ele seguia desmontando partes importantes da operação. Demitiu Kelly, do suporte de infraestrutura, depois de 22 anos na empresa, e colocou no lugar um terceirizado que nunca tinha trabalhado com sistemas da área da saúde. Cancelou o serviço de monitoramento para reduzir custos. Depois fingiu surpresa quando deixamos de perceber uma falha simples, porque ninguém mais recebia alertas. Também lançou uma iniciativa de otimização que basicamente consistia em apagar comentários do código porque, segundo ele, deixavam os arquivos poluídos. A equipe começou a sair. Lawrence pediu demissão. Depois, Angela.
Depois, os 2 desenvolvedores juniores que tinham acabado de terminar o treinamento. Eu também devia ter ido embora. Meu currículo conseguiria entrevistas em qualquer empresa, mas abandonar aqueles sistemas parecia deixar uma criança presa dentro de um prédio pegando fogo. Então fiquei. Documentei tudo. E assisti Nathan desmontar 15 anos de trabalho com a segurança de alguém que nunca precisou reconstruir nada. O ponto de ruptura veio numa quinta-feira de novembro. Eu estava na sala de servidores fazendo uma verificação de rotina no hardware. Apesar da obsessão de Nathan pela nuvem, as regras da área da saúde ainda exigiam parte da infraestrutura local. A porta abriu atrás de mim. Nathan entrou acompanhado de 2 pessoas engravatadas que claramente não eram da equipe técnica. "São auditores da matriz", disse ele. "Vieram revisar nossa política de segurança." Aquilo era novidade para mim. Ninguém me avisou dessa auditoria. Avisei por e-mail na semana passada. Peguei o celular no mesmo instante. Nada. Um dos auditores, um homem magro de óculos finos, se aproximou. "Precisamos acessar todos os diretórios do servidor, incluindo os espaços de trabalho pessoais, para validar as políticas internas da empresa." Nathan me observava em silêncio, esperando minha reação. Desbloqueei minha estação de trabalho e me afastei. "Tudo está documentado. Os registros de acesso estão limpos. Vocês não vão encontrar problema nenhum." A auditoria durou 3 horas. Eles não encontraram nada, porque não havia nada para encontrar. Cada script tinha registro. Cada ferramenta tinha uma função clara. Tudo estava organizado da forma como sempre esteve. Quando terminaram, o auditor magro apenas olhou para Nathan e fez um aceno discreto com a cabeça. "Está tudo certo. Não encontramos irregularidades." Nathan cerrou os dentes. Ele esperava achar alguma coisa. Depois que os auditores foram embora, ele me alcançou no corredor. "Só porque você passou na auditoria não significa que esse diretório vai continuar existindo. Essas ferramentas fazem parte dos sistemas. Então mova tudo para os repositórios oficiais. Elas já estão registradas nos repositórios. Você saberia disso se tivesse lido o material que enviei." O rosto dele endureceu na mesma hora. "Não gostei do seu tom, Rami. Estou tentando colocar ordem nisso aqui." "Eu também. Faz muito tempo." "Pois as coisas mudaram. Nova gestão, novas regras. Ou você se adapta ou procura outro lugar." Ele saiu antes que eu respondesse, me deixando parada no corredor com a cabeça latejando. Naquela noite, fui para casa e atualizei meu currículo. Mas antes mesmo de começar a enviar candidaturas, Nathan fez sua jogada. O e-mail chegou às 6h47 da manhã de uma sexta-feira. Foi enviado para toda a equipe de tecnologia, com cópia para a diretoria executiva. Assunto: atualização dos padrões de servidores e repositórios. Todos os diretórios pessoais armazenados em servidores da empresa serão desativados até o fim do expediente de hoje. Ferramentas ou scripts que ainda estiverem nesses espaços deverão ser movidos para os repositórios oficiais. O que não for migrado será removido permanentemente. Essa decisão é definitiva. Não podemos manter sistemas organizados enquanto existirem arquivos fora do padrão estabelecido. As regras vão valer para todo mundo. Nathan Prescott, diretor de operações de tecnologia. Li o texto 2 vezes. Depois conferi o horário de novo. 6h47. Ele mandou aquilo antes de a maioria das pessoas acordar, dando menos de 10 horas para migrar anos de trabalho. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu terminar o café. Mensagens da equipe. Ele está falando sério? Como vamos mover tudo em um dia? O que acontece com as automações? Liguei para Lawrence, que já tinha pedido demissão, mas ainda estava cumprindo as últimas semanas na empresa. Ele está tentando forçar você a sair, disse Lawrence sem rodeios. Isso tudo é direcionado para você. Eu sabia que era. E o que você vai fazer? Boa pergunta. Eu podia passar o dia correndo para migrar tudo às pressas, provavelmente quebrando metade dos processos no caminho.
ou podia deixar Nathan apagar tudo sozinho e lidar com as consequências depois. Nenhuma opção era boa. Foi então que Lawrence falou algo que mudou completamente a situação. Você lembra de tudo que ainda depende do seu diretório? Claro. Monitoramento, validação de backup, manutenção automática. Não, estou falando de tudo. Fiquei em silêncio. Então ele completou. O script de reconciliação do banco de dados. Senti um peso no estômago. O script. Eu tinha escrito aquilo 8 anos antes, durante a migração do sistema antigo para um novo banco de dados. Ele verificava inconsistências entre os backups e o sistema principal, corrigia pequenos erros automaticamente e registrava tudo para análise. Funcionava tão bem que ninguém mais lembrava da existência dele. O problema era que a rotina ainda estava ativa naquele horário, mantendo conexões abertas entre os bancos de dados. Nathan não sabe desse script, falei devagar. Lawrence demorou alguns segundos para responder. Será que mais alguém sabe? Provavelmente não. A documentação original estava arquivada havia anos. O antigo diretor conhecia o sistema, mas tinha se aposentado. O restante da equipe da época já tinha ido embora. Abri o código no notebook e comecei a reler tudo. Ainda funcionava perfeitamente. Sem aquele processo, os bancos de dados começariam a perder sincronização aos poucos. Nada explodiria imediatamente, mas os backups acabariam ficando inconsistentes com o sistema principal. Poderia levar semanas para alguém perceber. Talvez meses. Ou poderia acontecer na mesma hora se o script fosse interrompido enquanto ainda estivesse mantendo conexões ativas. A frase ficou pairando na minha cabeça. Preciso deixar uma coisa clara. Eu não estava planejando sabotagem. Eu sabia que aquilo podia causar problemas. Só não imaginei que o sistema reagiria tão rápido. Nathan queria que os diretórios pessoais fossem apagados. Então eu seguiria exatamente a ordem dele. Passei a manhã organizando documentos, mas não para Nathan. Ele nunca lia nada do que eu enviava. Era documentação para mim. Um mapa completo de cada ferramenta ligada ao meu diretório e de tudo que ainda dependia dela. A lista era maior do que eu lembrava. Script de reconciliação do banco de dados. Validação automática de backup. Monitoramento de integridade dos sistemas. Rotação automática de logs. Ferramentas de desempenho. Auditoria de acesso de usuários. Pequenos utilitários espalhados por anos de manutenção improvisada. O sistema começou como uma solução provisória anos atrás. Depois foi crescendo até virar permanente, como acontece em metade das empresas de tecnologia. Enquanto Nathan falava em modernização, aquelas ferramentas mantinham a Helix Solutions funcionando todos os dias. Às 2 da tarde, Nathan enviou outro e-mail. Lembrete. O prazo para a remoção dos diretórios pessoais termina hoje às 17 horas. Eu mesmo vou verificar tudo. Eu respondi usando a mesma lista de distribuição da diretoria. Nathan, vou remover todo o conteúdo do meu diretório antes do prazo. Alguns processos automatizados ainda precisam de mais tempo para a migração completa. A documentação foi anexada. Rami Anderson. O arquivo anexado tinha 47 páginas. Eu sabia que Nathan não leria nenhuma delas, mas o aviso estava registrado oficialmente. Às 4:30 da tarde, comecei a migrar os arquivos restantes. As ferramentas menores foram simples: painel de monitoramento, rotação de logs, scripts de desempenho, tudo transferido sem grandes problemas. Mas o script de reconciliação era diferente. Não era só copiar um arquivo. Ele dependia de permissões específicas, acessos específicos e configurações ligadas diretamente ao meu diretório pessoal. Migrar aquilo do jeito certo levaria horas de testes e ajustes. Eu tinha menos de 30 minutos. Às 4:55, mandei um último e-mail para Nathan. Nathan, o diretório pessoal foi praticamente limpo. A maioria das funções críticas já foi migrada. O script de reconciliação do banco de dados precisa de mais tempo para ser transferido corretamente. Recomendo fazermos isso durante uma janela de manutenção na próxima semana. Rami Anderson. Às 4:59, Nathan respondeu. Sem prorrogação, apague tudo agora.
Então foi exatamente isso que eu fiz. Selecionei o diretório Workspace RAME e deixei o cursor parado sobre o botão de excluir. Respirei fundo. Pensei nos anos de madrugada, nas ligações de fim de semana e em tudo que eu tinha construído ali. Depois, pensei em Nathan, na arrogância dele e na forma como tratava sistemas que nem entendia. Cliquei em excluir. O diretório desapareceu. A mensagem de confirmação apareceu na tela. Diretório removido permanentemente. O monitor piscou uma vez, quase imperceptível. Mas eu percebi. Às 5:03, Nathan apareceu na minha mesa. Nem bateu. Só parou ali, de braços cruzados, tentando parecer no controle da situação. Diretório apagado? Perguntou. Completamente. Ótimo. Estou verificando agora. Se eu encontrar qualquer coisa escondida, vamos ter uma conversa séria sobre insubordinação. Apenas concordei com a cabeça. Meu notebook já estava guardado. A mochila já estava no ombro. Nathan franziu a testa. Você vai embora? Nathan olhou para o relógio na parede. São 5 da tarde de uma sexta-feira. E eu estou indo para casa. Temos uma reunião de revisão às 5:30. Você mandou o convite há 1 hora. Reunião depois do expediente numa sexta-feira e sem pauta definida. Eu já tenho planos. A expressão dele travou. Isso não é opcional, Rami. Meu horário de folga também não. Levantei da cadeira e coloquei a mochila no ombro. Nathan deu um passo para o lado, sem bloquear totalmente minha passagem, mas deixando claro que queria me intimidar. Sabe o que eu acho? Perguntou em voz baixa, para que o restante do escritório não ouvisse. Acho que você passou anos confortável demais aqui dentro. Criou um pequeno império com ferramentas próprias e conhecimento que ninguém mais tem. E agora está irritada porque finalmente alguém resolveu cobrar responsabilidade. A raiva que eu vinha segurando fazia semanas ficou fria na mesma hora. Sabe o que eu acho, Nathan? Acho que você está tão preocupado em provar que merece o cargo que não consegue mais diferenciar organização de destruição. E acho que você nunca construiu nada que realmente importasse. Por isso não entende o trabalho necessário para manter tudo funcionando. Foi nesse instante que o primeiro monitor apagou. Uma estação 3 mesas adiante piscou 2 vezes, antes de mostrar um erro de conexão com o banco de dados. Depois outro monitor. Depois mais um. Os telefones começaram a tocar quase ao mesmo tempo. As luzes do teto piscaram. Nathan pegou o celular e ficou pálido. Que diabos está acontecendo? Meu celular vibrou no bolso. Mensagem de Lawrence. O banco de dados caiu. Tudo offline. O que você fez? Tecnicamente, eu não tinha feito nada além de seguir exatamente a ordem que Nathan deu por escrito. O problema era que o script ainda estava em execução naquele horário, mantendo conexões ativas entre os bancos de dados. Quando o diretório foi apagado à força, o processo travou no meio da sincronização. O sistema entrou automaticamente em modo de proteção para evitar corrupção de dados. Foi isso que derrubou os acessos. Nathan já estava andando rápido em direção à sala de servidores. Eu fui atrás, ainda com a mochila no ombro, porque já imaginava o tamanho da confusão. A sala de servidores estava um caos. Monitores cheios de mensagens vermelhas. Alertas disparando sem parar. Walter, o administrador mais antigo do banco de dados, digitava freneticamente enquanto o suor escorria pela testa. O que aconteceu? Nathan perguntou. Walter nem olhou para ele. O processo de sincronização travou. O sistema bloqueou os acessos para evitar inconsistência nos dados. Estou tentando reiniciar tudo, mas as conexões de backup quebraram no meio do processo. Quanto tempo para resolver? Não sei. Nunca vi isso acontecer. Walter continuou digitando por alguns segundos. Então parou. Virou lentamente na minha direção. Ele tinha entendido. O script. Falou baixo. Nathan olhou para mim na mesma hora. Que script? Walter respondeu antes que eu abrisse a boca. O de reconciliação do banco de dados. O que mantém os backups sincronizados com o sistema principal. A RAME criou isso anos atrás. Criou, corrigi. No passado. Nathan ficou sem reação.
O diretório foi apagado às 5 horas, exatamente como você mandou. Ninguém falou nada por alguns segundos. Nathan alternava entre vermelho e branco, enquanto tentava entender o tamanho do problema. Você apagou um processo crítico do sistema? Perguntou, quase tremendo de raiva. Peguei o celular e abri os e-mails. Eu enviei 3 avisos explicando que o script precisava de migração adequada. Mostrei a resposta dele na tela. Sem prorrogação. Apague tudo agora. Nathan leu os e-mails em silêncio. A mão dele tremia. Eu não sabia que aquilo era essencial. Estava na documentação. Página 17. Eu não tinha como ler 47 páginas numa tarde. Talvez você não devesse desmontar 15 anos de sistemas em poucas horas. Walter observava a discussão como alguém assistindo a um acidente em câmera lenta. Nathan devolveu meu celular. Conserta isso agora. Não é tão simples. O que quer dizer com não é tão simples? O diretório foi removido. O script sumiu. Para restaurar tudo, eu preciso reconstruir o processo, configurar permissões, recriar conexões e testar tudo de novo para garantir que os dados não sejam corrompidos. Quanto tempo? Se tudo correr perfeitamente, até segunda de manhã o banco volta. A sincronização completa talvez até quarta. Isso é absurdo. Isso é realidade. Os telefones continuavam tocando. Mais gente descobria naquele instante que os sistemas estavam fora do ar. Nathan passou a mão no cabelo, completamente diferente do homem arrogante daquela manhã. Tudo bem, disse ele. Só resolve isso. Eu preciso de algumas garantias primeiro. Nathan me encarou sem acreditar. Você está fazendo exigências? Estou definindo condições. É diferente. O telefone dele tocou de novo. Ele ignorou. Quais condições? Primeiro, quero um registro formal dizendo que essa falha aconteceu depois da sua ordem de apagar sistemas sem planejamento adequado. Nem pensar. Então chama a consultoria externa. Virei em direção à porta. Espera. A voz dele falhou um pouco. Respirei fundo antes de olhar de novo para ele. O que mais? Quero meu acesso administrativo restaurado por completo, sem restrições. Nathan fechou os olhos por um instante. Tudo bem. Também quero garantia formal de que não vai haver retaliação, advertência ou punição depois disso. Você acha mesmo que está em posição de negociar? Outro telefone tocou. Dessa vez ele atendeu. Sim, senhor. Estamos resolvendo. Não, ainda não tenho prazo exato. Sim, senhor. Eu entendi a gravidade. Ele desligou lentamente. Parecia exausto. Você vai ter tudo por escrito, disse entre os dentes. Agora resolve esse banco de dados. Mais uma coisa. Nathan soltou o ar irritado. O quê? Quando isso acabar, quero uma recomendação formal da diretoria. Ele riu sem humor nenhum. Você vai pedir demissão? Assim que o sistema estiver estável, eu saio. Vou cumprir aviso, entregar tudo corretamente e encerrar da forma profissional que você nunca conseguiu manter aqui. Nathan parecia querer discutir, mas não tinha mais energia para isso. Eu conseguia ver no rosto dele. Só que naquele momento, mais 3 telefones começaram a tocar. Alguém gritava no corredor e o peso da situação finalmente caiu sobre ele. Tá bom, disse Nathan. Tanto faz, só resolve isso. Coloquei a mochila no chão e abri o laptop. Walter, preciso de acesso completo aos servidores dos bancos de dados principal e de backup. E também da documentação do sistema antigo, se ela ainda existir. Walter já digitava sem parar. Estou enviando suas credenciais agora. A documentação ainda está arquivada. Vou puxar tudo. Nathan ficou parado ali, claramente sem saber o que fazer, depois que percebeu que eu realmente ajudaria. Você devia avisar a diretoria? Falei sem olhar para ele. Diz para eles que a situação está controlada e que amanhã de manhã teremos um cronograma de recuperação. Você não manda em mim. Então para de ficar parado me olhando. Tenho trabalho para fazer. Ele saiu dali, provavelmente tentando descobrir como sobreviver àquilo sem destruir a própria carreira.
Walter puxou uma cadeira para perto da minha mesa. Esse foi o pedido de demissão mais bonito que eu já vi. Não foi pedido de demissão, respondi enquanto abria os arquivos da arquitetura do sistema. Eu já sabia que ia embora dali. Você avisou tudo na documentação, página 17, seção 4, até destacou os trechos importantes. Ele nunca leu. Nathan nunca lê nada. É por isso que estamos nessa bagunça. Walter ficou em silêncio por alguns segundos, me vendo navegar pelos arquivos. Você consegue mesmo arrumar isso? Abri o terminal e comecei a rodar comandos, verificar os bancos e analisar os registros de erro. O estrago era grande, mas dava para recuperar. O script de sincronização tinha parado no meio do processo e deixado os bancos em estados diferentes. O sistema entrou em modo de proteção para evitar corrupção de dados. Era possível resolver. Demorado, chato e técnico, mas possível. Consigo, respondi. Vai levar tempo, mas consigo. Você sabia que apagar o diretório causaria isso? Eu não tinha certeza. Só sabia que o script ainda estava rodando naquele horário e mantinha conexões ativas entre os bancos de dados. Se essas conexões fossem interrompidas de forma brusca, o sistema provavelmente acionaria a proteção automática. Provavelmente? Walter sorriu. Eu segui a ordem. O risco foi do Nathan. Walter balançou a cabeça. Remy, eu não acredito que você avisou tudo isso e ele ignorou. O resto da sexta-feira virou uma mistura de comandos, café frio e mensagens de erro piscando na tela. Walter ficou comigo, em parte para ajudar, e em parte porque sabia que aquela seria uma das histórias que as pessoas contam durante anos dentro da área de tecnologia. Perto da meia-noite, consegui estabilizar o banco principal o suficiente para colocá-lo online em modo somente leitura. Não era o ideal, mas permitia que os sistemas mais importantes acessassem os prontuários dos pacientes. Por volta das 3 da manhã, reconstruí a estrutura básica do script de sincronização, embora ele ainda precisasse de muitos testes antes de voltar oficialmente ao sistema. Às 6 da manhã de sábado, a maior parte das funções já tinha sido restaurada. Os backups voltaram a responder. As verificações de integridade estavam funcionando. A crise começava a virar uma recuperação controlada. Nathan apareceu às 7 da manhã com cara de quem não dormia fazia horas. E aí? Perguntou. O banco principal voltou, ainda limitado, mas funcionando. A restauração completa deve terminar na segunda-feira de manhã. O script foi reconstruído e está em teste. A diretoria quer um relatório completo. Eles recebem na segunda. Eles querem hoje. Levantei os olhos da tela. Nathan, estou acordada há mais de 26 horas resolvendo um problema criado por você. O relatório chega quando o trabalho terminar. Ele abriu a boca para discutir, mas desistiu. A vontade de mandar em alguém tinha acabado durante a madrugada, provavelmente quando o conselho administrativo entrou na história. Vai ter investigação, falou em voz baixa. Eles vão querer saber por que sistemas essenciais dependiam de um diretório pessoal. O sistema começou como uma solução provisória anos atrás. Depois foi crescendo até virar permanente, como acontece em metade das empresas de tecnologia. E tudo isso foi aprovado pela gestão anterior. Está registrado. Nathan sentou na cadeira que Walter tinha deixado vaga. Parecia menor do que antes. Eu errei, disse. Não era exatamente um pedido de desculpas. Só uma constatação cansada. Eu achei que estava resolvendo problemas, modernizando as coisas, fazendo o que me contrataram para fazer. Você estava tentando provar valor encontrando defeitos onde não existiam, e acabou criando um problema real. Ele soltou uma risada seca. A diretoria não vai deixar isso passar. Provavelmente. Ficamos em silêncio por um tempo. Só dava para ouvir o barulho dos servidores e o som do teclado enquanto eu rodava mais verificações. Depois de alguns minutos, Nathan se levantou. Desculpa, de verdade. Você estava certa. Eu devia ter ouvido. Você só precisava ler o que eu enviei. Ele assentiu e saiu. Nunca mais vi Nathan.
Na segunda-feira de manhã, o sistema estava totalmente restaurado. O script funcionava normalmente. Os testes tinham sido concluídos e tudo parecia estável outra vez. O único estrago que permaneceu foi a confiança quebrada entre a equipe técnica e a gestão. Entreguei meu relatório formal à diretoria às 9 da manhã. Às 10, já tinha recebido mensagens de 3 vice-presidentes diferentes agradecendo pela rapidez e pela forma profissional como lidei com a crise. Às 11, recebi a carta de recomendação que tinha pedido. Ao meio-dia, entreguei minha demissão. Minhas últimas 2 semanas na Helix Solutions foram estranhamente tranquilas. Nathan estava afastado enquanto a investigação seguia, o que todo mundo sabia que era só uma forma elegante de tirá-lo dali sem alarde. Uma diretora interina assumiu o setor. Ela vinha da divisão de saúde e realmente entendia o trabalho da equipe. A primeira coisa que fez foi me pedir para explicar tudo o que eu tinha construído. Não para criticar nem procurar erro, só para entender. Passei aquelas 2 semanas organizando os processos, treinando Walter no novo script e montando sistemas de monitoramento para que ninguém precisasse reconstruir tudo do zero outra vez. No meu último dia, a equipe fez uma despedida simples. Bolo na copa, café ruim e agradecimentos sinceros de pessoas que entendiam o tamanho do problema que quase aconteceu. Lawrence, que já estava em outro emprego, mandou mensagem. Ouvi dizer que você está saindo. Também ouvi falar do Nathan. Coincidência, respondi. Só segui as regras. Você assusta. Eu sei. A diretora interina me chamou antes de eu ir embora. Ela devia ter quase 60 anos e tinha aquele tipo de calma que só aparece depois de décadas trabalhando de verdade. Remy, ela disse. Eu li toda a investigação, inclusive os e-mails. Assenti. Você tinha razão. Os avisos eram claros. Nathan ignorou tudo. Eu sei. Ela deu um sorriso leve. Você também sabia que aquilo podia causar problemas. Só não imaginou que o sistema reagiria tão rápido, certo? Não respondi. Não estou te julgando, continuou. Você fez o que deveria ter feito. Documentou os riscos, avisou a equipe e tentou evitar uma migração apressada. Eu só obedeci. Claro, obedeceu. Ela me entregou um envelope. Seu último pagamento. E um bônus pelo trabalho durante a crise. E se algum dia quiser voltar, minha porta continua aberta. Obrigado, mas acho que preciso de algo novo. Ela assentiu. Vai fazer o quê? Consultoria. Quero ajudar empresas a evitar problemas assim. Combina com você. Me manda seus contatos depois. Conheço várias empresas que precisam exatamente disso. Saí da Helix Solutions às 5 da tarde de uma sexta-feira. Exatamente 15 anos e 3 meses depois do meu primeiro dia ali. Meu crachá foi desativado. Meus acessos removidos e meu novo diretório já estava devidamente migrado para os repositórios oficiais. Tudo certo. Tudo documentado. Tudo dentro das regras. Enquanto dirigia, meu celular vibrou com uma notificação do LinkedIn. Alguns dias depois, fiquei sabendo que Nathan tinha deixado a empresa. Quase senti pena. Quase. Mesmo assim, durante meses eu ainda acordei no meio da madrugada, achando que algum sistema tinha caído. Demorei bastante tempo para conseguir trabalhar em outra empresa sem esperar uma nova crise. 3 meses depois, eu já tinha minha própria consultoria. 6 meses depois, havia mais clientes do que eu conseguia atender. 1 ano depois, contratei meu primeiro funcionário, Lawrence. E às vezes, tarde da noite, quando estou analisando o sistema de alguma empresa nova, encontro exatamente o mesmo cenário. Scripts esquecidos, processos críticos sem documentação e sistemas improvisados que viraram permanentes ao longo dos anos. Eu envio relatórios detalhados. Explico os riscos. Recomendo organizar tudo direito. E, se resolverem ignorar os avisos, aí já não é mais problema meu. Hoje eu faço questão de deixar tudo documentado e avisar os riscos com antecedência. O resto cabe às empresas decidir. A história mostra que conhecimento técnico, sem reconhecimento estratégico, pode transformar profissionais essenciais em peças invisíveis dentro de estruturas frágeis. Remy sustentava sistemas críticos havia anos,
mas a empresa se acomodou ao ponto de depender dela sem realmente compreender a dimensão do que ela fazia. Nathan representa um tipo de liderança cada vez mais comum. Pessoas que confundem autoridade com competência e acreditam que organização significa apenas eliminar o que não entendem. O mais interessante é que o colapso não aconteceu por sabotagem direta, mas pela soma de arrogância, pressa e incapacidade de ouvir quem realmente conhecia o sistema. Isso revela uma verdade desconfortável sobre ambientes corporativos. Muitos gestores não destroem empresas por maldade, mas pela necessidade de provar controle sem compreender a estrutura que estão comandando. Remy percebe isso cedo demais. Por isso, sua verdadeira vitória não foi derrubar Nathan, mas sair daquele ambiente com dignidade, reputação intacta e consciência de que seu valor ultrapassava qualquer cargo ou empresa. A maior lição da história é que documentação, preparo e posicionamento estratégico valem tanto quanto competência. Remy não venceu porque era apenas inteligente tecnicamente. Ela venceu porque registrou tudo, avisou oficialmente, protegeu sua responsabilidade e manteve profissionalismo até no meio do caos. Isso muda completamente o equilíbrio de poder. Quando alguém documenta riscos, organiza evidências e comunica decisões de forma clara, deixa de depender da opinião dos outros para provar seu valor. Outro ponto importante é entender que sistemas frágeis quase sempre dependem de pessoas silenciosas que raramente recebem reconhecimento. Empresas costumam perceber isso tarde demais. Além disso, a história mostra que permanecer em um lugar onde sua competência é constantemente ignorada pode se tornar uma armadilha emocional. Saber sair no momento certo também é uma forma de inteligência. Ramy não abandonou a empresa por fraqueza. Ela transformou experiência, crise e desgaste em autonomia, crescimento e liberdade profissional. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Ramy, até que ponto suportaria o silêncio antes de transformar competência em poder real? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E claro, se você curtiu essa história cheia de tensão, estratégia, poder e decisões que mudam destinos, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Observei Nolan Pierce me dispensar com a mesma expressão tranquila que usava ao analisar seus gráficos de custos de combustível. Estamos reestruturando o departamento de logística, disse ele. Encontramos alguém que pode trazer uma energia renovada para a operação por cerca de 60% do seu salário atual. Sistemas modernos, mais eficiência. Você sabe como funciona. Meu nome é Taran Blake. Eu tinha 47 anos e havia passado mais da metade da minha vida provando que esforço só importa quando as pessoas certas decidem reconhecê-lo. Nolan trabalhava na Great Lakes Parts Network havia menos de 2 anos. Tinha um diploma impecável, sapatos caros e um talento especial para transformar ideias simples em frases corporativas. Sempre que mencionava palavras como inovação, automação ou operações mais modernas e preparadas para o que vem pela frente, sorria como se essas palavras, sozinhas, pudessem transportar cargas por 5 estados. Agora, usava esse mesmo sorriso para explicar por que meus 11 anos de experiência haviam, de repente, se tornado obsoletos. Antes que ele percebesse o erro que estava cometendo, eu precisava entender até onde aquilo iria. Quando entrei pela primeira vez na Great Lakes Parts Network, o lugar era um caos. Os registros de estoque não batiam com o que existia no armazém. Remessas urgentes desapareciam. Fornecedores ameaçavam encerrar contratos porque os pedidos chegavam atrasados. O gerente anterior a mim ficou apenas 7 meses antes de sair, deixando um bilhete dizendo que o sistema era impossível de consertar. Aceitei o cargo porque precisava de estabilidade. Meu marido, Eric, estava se recuperando de um período difícil e trabalhando por contrato. Minha filha, Mara, estava se candidatando a universidades. Meu filho, Owen, ainda era pequeno o suficiente para acreditar que tudo ficaria bem desde que eu chegasse em casa sorrindo.
Então trabalhei por meses. Ficava até as luzes do prédio se apagarem, ajustando tudo seção por seção. Aprendi sobre cada fornecedor, cada componente delicado, cada padrão de demanda sazonal, cada regra de armazenamento que poderia comprometer uma remessa se fosse ignorada. Criei sistemas de rastreamento, reorganizei áreas do armazém, recuperei a confiança dos fornecedores e ensinei a equipe a identificar problemas antes que se tornassem caros. Foram necessários 3 anos para que o caos fosse controlado. Depois disso, todos passaram a dizer que era simples. Nolan Pierce chegou cerca de 18 meses antes de me demitir. Transferido do escritório de estratégia da empresa em Chicago, com um currículo cheio de palavras impressionantes e sem nenhuma experiência prática em armazém, ele tinha 32, talvez 33 anos. Era o tipo de pessoa que acreditava que um painel poderia explicar tudo, desde que as cores estivessem organizadas de forma elegante. Desde a primeira semana, falava sobre otimização como se tivesse criado o conceito. Queria relatórios automatizados, modelos preditivos, resumos semanais de indicadores e gráficos que deixassem nossa divisão impecável nas reuniões da diretoria. Ele nunca perguntou por que certos fornecedores precisavam de ligações pessoais, em vez de lembretes automáticos. Nunca quis entender por que algumas remessas precisavam ser redirecionadas por centros menores durante tempestades de inverno, nem porque eu mantinha estoques de segurança em locais que pareciam ineficientes no papel, mas que nos salvaram em situações críticas. Ele não queria compreender o funcionamento real. Queria apenas apresentar números em relatórios mensais. Entrava na minha sala e dizia algo como: "Taran, preciso de dados claros para a liderança, algo que mostre nosso progresso digital." Então eu entregava as informações, explicava o que realmente significavam e o via repetir parte da explicação em reuniões, como se fosse ideia dele. O mais difícil era perceber como ele confundia operações estáveis com operações simples. Quando as entregas saíam no prazo, chamava isso de automação. Quando os fornecedores paravam de reclamar, chamava de alinhamento. Quando o estoque se mantinha equilibrado nos picos sazonais, dizia que era a maturidade do sistema. Ele nunca viu as ligações que eu fazia antes do amanhecer, os favores que construía ao longo dos anos, os problemas evitados porque eu sabia identificar os sinais certos. Para Nolan, eu não era a pessoa que mantinha tudo funcionando. Eu era apenas um custo alto na folha de pagamento. $118 mil por ano. Era isso que ele via quando olhava para mim. Não 11 anos de experiência, não relacionamentos, não a capacidade de reconhecer padrões construída ao longo de milhares de decisões. Apenas um valor que ele acreditava poder cortar e substituir por alguém mais jovem, mais barato e mais fácil de impressionar. Nolan deslizou uma pasta sobre a mesa, como se estivesse me concedendo um favor. "Antes de sair hoje, prepare um documento de transição", disse ele. "Nada muito complexo. Só os processos principais, contatos de fornecedores, lógica de roteamento, regras de estoque. O novo funcionário começa na segunda-feira, então precisamos que ele esteja pronto." Olhei para a pasta e depois para ele. "Ele começa na segunda-feira. Segundo Nolan, é muito capaz, tem uma base técnica sólida. Deve aprender rápido se tudo estiver bem documentado." Foi nesse momento que percebi o quanto Nolan desconhecia a realidade. Ele parecia acreditar que grande parte do meu trabalho poderia ser registrada e transferida rapidamente, como se a experiência pudesse ser resumida em algumas páginas e entregue a alguém que nunca esteve em uma doca de carga gelada às 4 da manhã, enquanto fornecedores, motoristas e uma concessionária aguardavam uma decisão urgente. Voltei para minha sala e abri um documento em branco. No início, tentei manter o profissionalismo. Listei os principais fornecedores, seus prazos médios, quais gestores atendiam fora do horário e quais só respondiam quando seus superiores eram incluídos nas mensagens. Anotei quais armazéns conseguiam lidar com peças sensíveis à temperatura, quais locais jamais deveriam receber determinados componentes e quais itens sazonais precisavam ser movimentados antes mesmo de aparecerem nos relatórios. Então comecei a organizar as exceções de roteamento. Só essa parte já seria suficiente para preencher uma pasta inteira.
Havia regras que existiam por causa de tempestades, escassez de motoristas, hábitos de fornecedores, regulamentações estaduais, falhas antigas e padrões que ninguém perceberia até já ter sido afetado por eles. Algumas situações pareciam iguais no sistema, mas se comportavam de forma completamente diferente na prática. Alguns fornecedores prometiam prazos que quase nunca cumpriam. Certos clientes precisavam de aviso prévio, porque um único atraso podia travar todo o setor de serviços já na 7ª etapa. Parei de digitar. O documento estava correto, mas não servia de verdade. Tinha dados sem intuição, nomes sem confiança, instruções sem experiência prática. Mostrava o que fazer, mas não explicava como perceber quando tudo estava prestes a mudar. Nolan queria um manual. O que eu havia construído não era um manual. Era memória, pressão, relacionamento, tempo certo e experiência reunidos em um sistema que só parecia simples, porque eu tinha passado anos garantindo que ninguém enxergasse o caos por trás. Às 16h30, o armazém já estava naquele ritmo de fim de tarde que eu conhecia melhor do que qualquer coisa. Empilhadeiras cruzavam as áreas com seus alertas constantes. Motoristas conferiam manifestos próximos às docas. Rádios chiavam com atualizações rápidas da expedição e do controle de estoque. Em algum ponto perto da baia 6, alguém riu de algo que eu não conseguia escutar. Tudo seguia em movimento. Essa era a parte mais dura. O sistema que eu construí não sabia que eu tinha sido dispensada. A empresa ainda dependia das regras que eu criei, das áreas que projetei, dos cronogramas de fornecedores que ajustei e das pessoas que treinei. Os paletes continuavam indo para onde deveriam. Os caminhões encostavam no momento certo. Os pedidos saíam do armazém com a mesma estabilidade de uma máquina que todos acreditavam que funcionaria sem falhas. Fechei o laptop e observei o meu escritório. Não era nada especial. Uma mesa estreita, 2 arquivos, prateleiras cheias de pastas de fornecedores, mapas antigos de transporte, catálogos de peças, listas de contatos emergenciais e anotações à mão de problemas resolvidos anos antes. De algum jeito, 11 anos da minha vida cabiam em uma caixa de papelão. Primeiro, guardei minha caneca. Ela tinha um logotipo já apagado da empresa, de um piquenique de verão em que Owen derramou limonada nos meus sapatos. Depois, coloquei minha jaqueta de armazém, aquela que eu usava nas manhãs frias na área de recebimento. Uma foto emoldurada de Eric, Mara e Owen no lago. Um monte de post-its com lembretes que já não eram meus. A pequena planta de jade na janela foi a última coisa que embalei, protegida com papel toalha, porque tinha resistido a muitas fases difíceis para ser deixada para trás agora. As pessoas sabiam. Era claro que sabiam. As notícias se espalhavam pelo armazém mais rápido do que as mercadorias, mas quase todos evitavam olhar diretamente. Alguns me cumprimentaram discretamente com a cabeça. Uma mulher do estoque pareceu querer falar algo, mas desistiu e voltou para a tela. Eu não as culpava. Todo mundo tinha contas para pagar. Todo mundo tinha algo a perder. Então peguei minha caixa, atravessei entre empilhadeiras em movimento, passei pelas portas do galpão em constante movimento, pela operação que eles acreditavam que funcionaria sem mim, e saí em silêncio. Se você acha que Nolan Pierce estava certo em me dispensar depois de 11 anos e tratar meu trabalho como algo facilmente substituível, comente. Justo. Mas se você acha que me dispensar daquela forma foi frio, descuidado e desrespeitoso, quero saber qual é a sua opinião. Fiquei dentro do carro por quase 20 minutos antes de sair. A casa parecia acolhedora vista da garagem. As luzes da cozinha estavam acesas, as cortinas meio abertas. Era o tipo de noite comum em que eu chegava sem pensar muito. A caminhonete de Eric estava estacionada perto da entrada. Pela janela da frente, eu conseguia ver a mochila de Mara jogada ao lado da mesa do corredor. A bicicleta de Owen estava encostada no corrimão da varanda, como se ele tivesse largado ali no meio de um pensamento. Eu queria ficar do lado de fora e deixar que continuassem acreditando que estava tudo bem. Mas entrei com a caixa. Eric estava no balcão da cozinha, analisando notas de uma obra. Mara estava sentada à mesa com o laptop aberto.
Folhetos de faculdades estavam espalhados ao redor dela como pequenas promessas. Owen estava no chão, com os fones apoiados no pescoço, separando palhetas de guitarra. Todos levantaram o olhar ao mesmo tempo. Eric percebeu primeiro a caixa, depois o meu rosto. Taran, disse ele devagar. O que aconteceu? Coloquei a caixa no chão, ao lado da despensa. Minhas mãos estavam mais firmes do que eu esperava. Fui demitida hoje. Ninguém reagiu de imediato. O silêncio naquela cozinha pesava mais do que qualquer coisa que Nolan tinha dito. Os olhos de Mara foram direto para os folhetos das faculdades. Owen fixou o olhar em uma palheta. Eric fechou a pasta de contas sem terminar. Por quê? Perguntou ele. Nolan disse que encontraram alguém mais barato. Alguém que pudesse modernizar o departamento. O maxilar de Eric se contraiu. Depois de tudo o que você construiu, eu apenas confirmei com a cabeça, porque se tentasse falar, minha voz provavelmente falharia. Mara foi a primeira a se levantar. Ela contornou a mesa e me abraçou com tanta força que quase perdi o equilíbrio. Owen veio logo depois, meio sem jeito e em silêncio, mas me segurando firme. Em seguida, Eric nos envolveu a todos no abraço. Ninguém disse que seria simples. Ninguém fingiu que não havia medo. Mas ali, parada no meio da cozinha, percebi algo que Nolan não tinha conseguido tirar de mim. Eu ainda tinha pessoas que enxergavam o meu valor. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer, mesmo sem ter para onde ir depois de 11 anos. Meu corpo conhecia aquela rotina antes mesmo do despertador tocar. Conferir entregas da noite, revisar cargas atrasadas, checar a previsão do tempo na região, ligar para as equipes da manhã se algo parecesse fora do normal. Esse hábito estava tão enraizado em mim que não desapareceu de um dia para o outro. Por volta do meio-dia, lembrei do meu almoço com Victor Hale. Victor era o vice-presidente sênior de operações da Great Lakes Parts Network. Ele supervisionava diversos centros regionais, centenas de funcionários e muito mais variáveis do que Nolan seria capaz de compreender com seus 10 painéis de controle. Victor e eu nos conhecíamos havia 6 anos, desde que encontrei um fornecedor emergencial durante o fechamento de um armazém e evitei que a empresa perdesse um contrato importante com uma concessionária. Depois disso, ele passou a me procurar a cada poucos meses, não por obrigação, mas porque respeitava os resultados. Quase desisti do encontro, mas mudei de ideia e fui até o restaurante assim mesmo. Eu estava a 5 minutos de chegar, quando o telefone tocou. O nome de Victor apareceu na tela. Deixei tocar uma vez antes de atender. Taran, onde você está? A voz dele era direta. A reunião trimestral de logística começa em 20 minutos. Nolan continua dizendo que você não está disponível. Apertei o volante com mais força. Eu não estou indisponível. Eu disse que fui demitida ontem. Houve um silêncio tão longo que pensei que a ligação tivesse caído. Ele repetiu exatamente o que Nolan disse quando me demitiu. Disse que encontrou alguém mais barato que poderia modernizar o departamento. A voz de Victor ficou fria. Você está listada como responsável pela apresentação dos relatórios de desempenho de fornecedores, giro de estoque, eficiência de rotas e riscos regionais. Ninguém mais apresentou essa análise. Eu sei. O RH já processou isso? Não sei. Nolan mandou eu arrumar minhas coisas e escrever um resumo da transição. Victor soltou o ar uma vez, contido e claramente irritado. Fique com o telefone por perto. Ele desligou. 30 minutos depois, uma pessoa do RH ligou para confirmar exatamente o que Nolan tinha dito, se eu havia recebido os documentos de desligamento e se alguém tinha autorizado aquela decisão. Foi nesse momento que entendi que Nolan não só me subestimou. Ele forçou a decisão sem alinhar corretamente com o RH e a diretoria. 2 horas depois da ligação do RH, o nome de Nolan apareceu no meu telefone. Fiquei olhando para a tela até o toque quase encerrar, então atendi sem dizer nada. Taran. A voz dele estava tensa, sem a confiança tranquila do dia anterior. Houve um mal-entendido. Olhei para o estacionamento onde eu havia parado depois de falar com Victor. Pessoas entravam e saíam do café com sacolas,
vivendo uma tarde comum de sexta-feira enquanto minha carreira parecia desmoronar ao redor. Que tipo de mal-entendido? Perguntei. Um erro de procedimento, respondeu rapidamente. Sua demissão não foi devidamente aprovada pela diretoria. O RH está revisando. Precisamos que você volte na segunda-feira de manhã. Nós, a empresa, corrigiu ele. Operações, o departamento. O que aconteceu com a pessoa cheia de energia? Houve uma pausa. Essa situação está sendo reavaliada. Quase ri, mas me contive. Nolan limpou a garganta. A revisão trimestral de logística ainda está marcada. Victor espera uma análise completa dos fornecedores, projeções regionais de estoque, dados de eficiência de rotas e observações sobre mitigação de riscos. Você tem acesso aos modelos históricos. Ninguém mais consegue preparar esses relatórios com precisão até segunda-feira. Pronto. Não houve pedido de desculpas, nem respeito, nem reconhecimento. Apenas necessidade. Você me demitiu ontem. Ele disse que tomou uma decisão com base em informações incompletas. Você me disse que eu estava desatualizada. Ele disse que o departamento precisava de modernização. Você disse que alguém poderia fazer meu trabalho por 60% do meu salário. A respiração dele mudou. Taran, escute. Podemos conversar sobre remuneração. Podemos discutir mudanças de cargo, mais responsabilidades, o que fizer sentido. Mas, neste momento, preciso que você volte e ajude a estabilizar a situação. Por 11 anos, esperei que alguém como Nolan reconhecesse o meu valor. Agora ele só dizia isso porque a situação estava saindo do controle. Vou pensar. Taran, preciso de uma resposta agora. Não, respondi em voz baixa. Você precisava ter pensado nisso ontem, e encerrei a ligação. Na segunda-feira de manhã, meu telefone começou a tocar antes das 7. Nolan ligou primeiro, depois novamente às 7h15 e mais uma vez às 7h42. Deixei todas as chamadas irem para a caixa postal. Mais tarde, os nomes mudaram. Supervisores de Toledo, responsáveis pelo estoque de Grand Rapids, equipe de recebimento de Indianápolis, pessoas com quem trabalhei por anos, todos fazendo perguntas que pareciam simples até você entender as consequências de um erro. Taran, onde ficam os kits de alternador de alto torque para as concessionárias da Zona 14 do Norte? Hesitei antes de responder, mas acabei ajudando. Segunda fileira da área climatizada. Etiquetas amarelas, não verdes. Ignorei outras ligações nos minutos seguintes. Um fornecedor enviou os conjuntos de freio errados. Nolan mandou rejeitar tudo. Não faça isso. Separe o lote B. Essa parte está correta. Ligue para Denise no fornecedor antes do meio-dia, ou eles vão encerrar o prazo de devolução na hora do almoço. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Disseram ao novo contratado que o trabalho se resumia a controle básico de estoque. Em poucos dias, ficou claro que ele não estava preparado. Alguém comentou que ele foi embora depois de passar 3 horas procurando na área errada do depósito por uma remessa que nunca tinha sido armazenada ali. O colapso não foi dramático no começo. Foi pior do que isso. Foi lento e progressivo. Em poucos dias, pequenos erros começaram a aparecer. Peças começaram a ser enviadas para concessionárias erradas. Pedidos de emergência passaram a atrasar. Componentes sensíveis à temperatura começaram a ser armazenados de forma inadequada. Fornecedores ligavam irritados porque ninguém compreendia os acordos por trás dos cronogramas. A operação não desmoronou porque eu saí. Tudo começou a ruir porque Nolan nunca entendeu o que mantinha tudo funcionando. 3 semanas depois, entrei pela porta da frente da North Star Vehicle Supply para minha terceira entrevista. Era menor que a Great Lakes, mas não era fraca, apenas ainda em desenvolvimento. Percebi isso imediatamente. O armazém tinha potencial, mas os corredores de recebimento eram estreitos demais. O estoque estava organizado por conveniência, e não com base nos padrões de movimentação, e a comunicação com os fornecedores dependia demais de quem atendesse o telefone naquele dia. A CEO, Marisol Grant, não tentou esconder isso. Ela mesma me recebeu no saguão, com as mangas dobradas e os óculos de proteção apoiados na cabeça.
Quero que você veja a operação como ela realmente é, disse ela. Não uma versão maquiada. Aquela frase me disse mais sobre ela do que qualquer entrevista de 2 horas. Caminhamos pelo chão da empresa. Ela perguntou o que eu havia percebido. Eu disse a verdade. O sistema de roteamento era reativo. A demanda sazonal não estava sendo antecipada com a devida antecedência. Algumas peças precisavam de controles de armazenamento mais rigorosos. Os relacionamentos com fornecedores ainda eram recentes, o que significava que a confiança precisava ser construída de forma intencional, não presumida. Marisol ouviu tudo sem interromper. Ao final, disse: "É exatamente por isso que queremos você." A proposta chegou naquela mesma noite. Diretora de logística, $128 mil por ano, bônus por desempenho e participação acionária. Pela primeira vez em semanas, não me senti descartada. Senti que fui escolhida. Comecei a trabalhar na North Star 2 semanas depois. Marisol não simplesmente me entregou um laptop e desapareceu em reuniões. Ela me apresentou a todos os departamentos, a cada supervisor, e fez uma pergunta que ficou comigo. O que você precisa para construir isso da forma certa? Então, não tive pressa. Estudei os produtos, as origens, os fornecedores e as pessoas. Redesenhei as áreas do armazém com foco na movimentação, e não em hábitos antigos. Criei relatórios de alerta antecipado para a demanda sazonal. Estruturei cronogramas de entrada de fornecedores. Treinei a equipe de recebimento para identificar problemas antes que se agravassem e documentei os processos de forma que realmente ensinassem como tomar decisões na prática, e não apenas seguir etapas. Em 4 meses, tudo começou a mudar. As remessas se tornaram mais organizadas e os erros de estoque diminuíram. Os fornecedores deixaram de tratar a North Star como uma conta pequena e passaram a nos enxergar como um parceiro confiável. Então, começaram as ligações. Primeiro Denise, do fornecedor de freios, depois Roland, da Precision Components, e em seguida, mais 2 fornecedores com quem eu já trabalhava há anos na Great Lakes. Eles estavam frustrados com a desorganização que Nolan havia deixado e queriam recuperar a confiança de antes. Eu não fui atrás deles. Não precisei. Eles vieram porque a confiança acompanha quem a constrói. No fim do ano, a North Star havia conquistado contratos importantes com fornecedores e Marisol começou a me preparar para assumir um cargo de diretora regional de logística. Contratei um jovem analista chamado Caleb Reed para trabalhar comigo. Ele era inteligente, inseguro e muito disposto a aprender. Ensinei a ele de uma forma que ninguém havia me permitido antes. Com calma, com transparência e com contexto. Não só o que fazer, mas por que fazer. Meses depois, ex-funcionários da Great Lakes começaram a entrar em contato. Alguns já tinham saído, outros estavam pensando em sair. Disseram que minha demissão mudou a forma como enxergavam a empresa. Se a lealdade não significava nada ali, eles queriam algo melhor. Foi nesse momento que entendi a verdadeira lição. Eu não tinha apenas construído sistemas de logística. Eu tinha estabelecido um padrão. E quando a Great Lakes deixou de respeitar esse padrão, as pessoas finalmente perceberam a diferença entre gestão e liderança. Às vezes, perder um lugar que se recusava a me valorizar foi a única maneira de encontrar um lugar que realmente reconhecesse o meu valor. Essa história me lembra que o verdadeiro valor não desaparece só porque a pessoa errada decide ignorá-lo. A primeira lição que aprendi é que a experiência tem valor, mesmo quando alguém a considera ultrapassada. A segunda lição é que lealdade nunca deve significar aceitar desrespeito. A terceira lição é que sistemas podem parecer simples, apenas porque alguém trabalhou duro para esconder o caos. A quarta lição é que a verdadeira liderança se revela na consistência, na responsabilidade e na forma como tratamos as pessoas quando ninguém está olhando. A quinta lição é que, às vezes, ser dispensada é justamente o começo de algo melhor. A verdadeira lição dessa história não está apenas na demissão, mas na forma como o valor é percebido, tanto pelos outros quanto por nós mesmos. Muitas vezes, pessoas altamente competentes se tornam invisíveis dentro de estruturas que dependem delas,
mas não as reconhecem. Isso acontece porque o excesso de responsabilidade silenciosa cria uma ilusão. Quanto mais você resolve, menos percebem o quanto você é essencial. A protagonista só foi vista quando deixou de estar presente. Isso revela uma verdade desconfortável. Em ambientes desalinhados, o reconhecimento não acompanha o mérito, mas sim a falta dele. Saber a hora de sair não é fraqueza, é inteligência estratégica. Permanecer onde você não é valorizado pode custar mais do que sair sem garantias. A história nos convida a refletir sobre o tipo de estrutura que escolhemos permanecer. Nem sempre esforço, lealdade e competência garantem crescimento, especialmente quando a liderança não está preparada para reconhecer ou sustentar talentos. Existe uma diferença entre ser necessário e ser valorizado, e confundir essas duas coisas pode aprisionar alguém por anos. A protagonista rompe esse ciclo ao perceber que sua ausência tem mais impacto do que sua presença constante. Isso muda completamente a dinâmica de poder. Ela deixa de reagir e passa a escolher. No fundo, a história não é sobre perder um emprego, é sobre recuperar o controle da própria trajetória. E isso exige coragem para aceitar que alguns lugares nunca vão mudar. Agora me diz, se você estivesse na posição dela, voltaria para um lugar que só reconheceu seu valor quando te perdeu? Ou usaria isso como prova de que nunca foi o lugar certo? Você acha que a decisão final dela foi estratégica ou emocional? Ou exatamente o equilíbrio entre os dois? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos que fazem você enxergar o jogo por trás das decisões.